Bom, o título da nossa peça é Conhecendo o módulo de elasticidade dos materiais. Bom, na engenharia civil a gente utiliza muito o método de tração, onde a gente coloca o material numa máquina e essa máquina puxa o material. Com isso a gente consegue descobrir algumas das propriedades mecânicas do material. Além disso, a gente também consegue descobrir o módulo de elasticidade, que seria o quanto o material é flexível até se romper. Bom, com isso, o objetivo da nossa PS foi responder a seguinte questão: será que é possível calcular o módulo de elasticidade através de algum método visto em Física 2? Bom, após fazer uma pesquisa, a gente achou um método da norma ASTME 1876, onde a gente consegue descobrir o módulo de elasticidade através das vibrações dos materiais. E a gente usou o seguinte artigo como referência. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre o que é o método de frequência natural. Basicamente, para a gente encontrar a frequência natural de um material, nós utilizamos um pulsador, que é uma bolinha de aço presa em uma haste flexível, para dar batidinhas no corpo de prova do nosso material. E aí a gente vê como ele se comporta, como ele vibra, né? Então, um aparelho registra essas vibrações e transforma em sinais elétricos. E aí, a partir desses sinais elétricos, nós conseguimos calcular qual a frequência natural desse material e o quanto ele pode ser esticado sem ser danificado. No caso das barras de metais, que foram os materiais utilizados como corpo de prova nesse experimento, para que essa frequência ela aconteça, as batidinhas devem ser dadas no meio ou nas extremidades do nosso material. E isso não depende só do tamanho e do formato do corpo de prova, tá? Mas também da proporção entre eles. E o aparelho que foi utilizado, para registrar essas vibrações é o acelerômetro ou extensor, e ele tem um sistema eletrônico muito preciso, e realmente precisa ser muito preciso para que esse experimento dê certo. E também vale lembrar que na hora de realizar esse experimento tem que ter todo um cuidado para que as vibrações externas não acabem atrapalhando, nos resultados finais. E daí para isso existem materiais que podem ser utilizados para ter todo esse cuidado redobrado. Bom, como dito no início, o método de tração consiste em um método onde a gente consegue descobrir algumas propriedades mecânicas do material, e segundo a lei de Hooke, o módulo de elasticidade é a razão entre a tensão e a deformação relativa. Um gráfico de tensão mostra a relação entre a tensão aplicada e a deformação resultante. O início do gráfico é uma reta, onde a tensão é proporcional à deformação. E esse período também é chamado de período elástico, onde o material, se cessar a tensão, ele volta ao seu estado inicial. E a partir de mais tensão aplicada, ele chega na fase plástica, onde ele começa a se deformar e não consegue mais voltar ao seu estado inicial, até chegar no momento onde há ruptura e esse material ele quebra. Bom, para realizar esse experimento, foram separadas amostras do aço Domex 700, do aço SAE 1522 e do alumínio 1200H14. E aí foi preparada uma amostra para cada um desses materiais. Nessa tabela aqui, a gente tem as medidas dos corpos de prova de cada um desses materiais. E como vocês podem ver, o comprimento é o mesmo para os três materiais, que é de 250 mm, a largura também é a mesma, que é de 70 mm, e aí a espessura varia de material para material, Para o aço Domex a gente tem uma espessura de 9,3 mm, para o aço SAE 7,9 mm e para o alumínio 2,5 mm. E agora, daí falando um pouco sobre o resultado do método de frequência, depois de realizar todos os testes, os gráficos de vibração foram analisados para a gente descobrir os valores de frequência natural em Hertz, tá? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem o gráfico do ensaio de vibração do aço Domex 700 e a frequência natural dele em Hertz deu 796,9. Aqui a gente tem a frequência natural do aço SAE, que deu 656,3 Hz, e como vocês podem ver, a gente também tem um gráfico do ensaio de vibração desse material. E por último, o gráfico do alumínio, e a frequência natural dele deu 187,5 Hz. Depois, foi calculada uma média com todos esses 5 ensaios realizados para cada um dos três materiais. E como vocês podem ver aqui, a média para o aço Domex deu 796,9 Hz, para o aço SAE deu 656,3 Hz e para o alumínio deu 187,5 Hz. Calculando essa média, a gente encontrou a frequência fundamental da amostra
E a partir dessa frequência e dessa equação aqui, nós conseguimos calcular o módulo de elasticidade de cada material. Então, nessa equação aqui, então, nós temos M, né, que é a massa da amostra, B, que é a largura, L é o comprimento, T é a espessura, F é a frequência fundamental da amostra, que a gente achou anteriormente, né, calculando a média, e o T1 é o fator de correção para o módulo de flexão fundamental, que pode ser calculado através dessa equação que nós temos ali embaixo. E aqui nós temos uma tabela com o módulo de elasticidade de cada material já calculado. Então, como vocês podem ver, o módulo de elasticidade do aço Domex deu 214,10 GPa, o do aço SE deu 199,76 GPa e do alumínio deu 76,10 GPa. Bom, inicialmente foi medida a seção do material, esse material foi colocado na máquina e a máquina fez a tração e esse material se rompeu. Após o rompimento, a seção novamente foi medida e aqui está a imagem do aço Domex 700 e do SAE 1522 após o rompimento. Finalmente, a gente consegue descobrir o módulo de elasticidade, que seria a tensão dividida pela deformação, e a tensão seria a força instantânea aplicada dividida pela área original, e a deformação seria o alongamento da deformação dividido pelo comprimento original. E aqui está a tabela com os resultados do módulo de elasticidade, com o aço Domex 700 com uma média de 207,20 GPa, e o aço SAE 1522 com uma média de 203,12 GPa, e do alumínio com uma média de 71,33 GPa. Bom, comparando os números, né, dos dois métodos no geral, não tiveram muita diferença, mas tem alguns pontos que é importante a gente comentar aqui, tá? Ali no aço Domex, para a norma ASTM, que é o ensaio de vibração, o módulo de elasticidade deu 214,10, enquanto que para o ensaio de tração deu 207,20, uma diferença aí de quase 3%, né? E essa diferença, ela pode ter acontecido por dois motivos. O primeiro é por conta da precisão do aparelho utilizado no ensaio de tração, né? E o segundo é por conta do posicionamento do corpo de prova na hora do ensaio de vibração. Ali no aço SAE, a gente teve uma diferença de 1,35% só. Então, assim, é um resultado muito bom, super aceitável, principalmente em comparação aos outros dois materiais que foram testados também. E ali no alumínio, a gente teve um módulo de elasticidade de 76,10 para a norma ASTM, enquanto que para o ensaio de tração deu 71,33, né? Então, uma diferença de quase 7%. E isso aconteceu por conta da espessura do alumínio. Como a gente viu anteriormente, né? A espessura dele é de 2,5 milímetros. Então, isso pode ter afetado em como ele se comportou no ensaio de vibração. E aí, por isso que, né, nesse ensaio deu um valor bem mais alto do que no ensaio de tração. Bom, respondendo a pergunta inicial, será que é possível calcular o módulo de elasticidade através de algum método visto em Física 2? Bom, sim, esse método mostrou muito vantajoso o ASTM 1876, porque é um método onde não há quebra do material, então você não tem a perca do material. E é um método que tem contas mais simples, ele é mais rápido, e um programador poderia fazer isso tudo no computador, era só colocar o objeto lá, o material lá, dar as batidas e o computador ia calcular esse módulo de elasticidade. Então seria um método muito mais fácil que o método de tração que tem no laboratório de materiais.